Olá, caro estudante, seja muito bem-vindo. Meu nome é Audrey Andiara e sou a professora formadora da disciplina Metodologia e Educação à Distância e Ambiente Virtual de Aprendizagem. Para o sucesso do nosso curso, é importante que você compartilhe suas ideias e questionamentos nos fóruns temáticos disponíveis na sala virtual da disciplina. Peço a vocês que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta. Se surgirem dúvidas, postem as mesmas no fórum Tira Dúvidas disponível na sala virtual. Na aula de hoje falaremos sobre letramento digital e sua influência na aprendizagem no âmbito da educação à distância. Falaremos também dos saberes técnicos de base para a construção do conhecimento na EAD. O objetivo desta unidade é apresentar algumas relações entre o domínio que um estudante tem de determinadas tecnologias, sua capacidade de raciocínio e seu desempenho acadêmico. Dessa forma, essa unidade pretende trazer aos estudantes algumas noções introdutórias sobre o letramento digital e sua relação com a construção do conhecimento. Como todos nós sabemos, o computador e a internet causaram uma transformação na maneira de comunicar-se e de adquirir informação. Esse fenômeno é global. Em instantes, através destes meios, podemos acessar informações de qualquer lugar do planeta. No mesmo momento que ocorre um incidente, pode-se ter conhecimento independentemente de onde o indivíduo esteja. Através do computador, as pessoas praticam a leitura e a escrita, se comunicam e interagem, tornam-se sujeitos da informação. Então, voltando ao conceito de letramento digital, por letramento digital, compreende-se a capacidade que tem o indivíduo de responder adequadamente às demandas sociais que envolvem a utilização dos recursos tecnológicos e da escrita no meio digital. O letramento digital é mais que o conhecimento técnico. Inclui também a capacidade para localizar, filtrar e avaliar criticamente informações disponibilizadas eletronicamente. É a capacidade de manusear naturalmente, com agilidade, as regras da comunicação em ambiente digital. Especialmente para quem está começando seus estudos pela modalidade à distância, ou EAD, é importante compreender como seu desempenho acadêmico será melhor a partir do domínio de conhecimentos técnicos que facilitam o acesso a informações e possibilitam a comunicação síncrona e assíncrona. Esses conhecimentos são exigidos em praticamente todas as instituições mantenedoras de cursos de educação à distância. A relevância do letramento digital é muito mais do que saber ler e escrever ou navegar na internet. O letramento digital consiste em saber utilizar os recursos para aplicá-los no cotidiano em benefício do próprio usuário. Precisa-se, nesse caso, indagar o porquê de se fazer uma busca na web, ou seja, saber qual a finalidade dessa informação para a vida a fim de promover a aquisição de um novo conhecimento. Esse novo contexto social, intitulado Sociedade do Conhecimento ou Sociedade da Informação,
exige um perfil específico de indivíduo. No caso em questão, o indivíduo que seja capaz de viver inclusivamente nessa nova configuração social. Quem não puder acompanhar o ritmo dessas mudanças e tomar parte nelas, poderá ficar à margem dessa sociedade. É nessa sociedade do conhecimento em que as tecnologias de informação e comunicação e as mídias, de forma geral, se fazem cada vez mais presentes na vida dos indivíduos, vemos surgir um novo tipo de excluído, o excluído digital. Quando a pessoa não possui o domínio, ainda que mínimo, dos conhecimentos que são necessários para que possa interagir em sociedade a partir do emprego das tecnologias de informação e comunicação, o não domínio delas torna-se, em algumas situações, um fator de exclusão. A nossa atualidade exige que, além do domínio de ler e escrever, sejamos também letrados digitais. Além disso, não basta apenas disponibilizar o acesso aos recursos tecnológicos para a população. Acima de tudo, é necessário oferecer condições efetivas para que a população tenha condições de usabilidade e proveito desses recursos. É comum encontrarmos pessoas que não sabem utilizar o cartão bancário, não conseguem efetuar atividades via internet, como, por exemplo, compras, consultas, pesquisas escolares, atividades de entretenimento, entre outras. Então, a partir daí se estabelece um contraste. Cada vez mais serviços são oferecidos ou então só são passíveis de serem efetuados com o uso de algum recurso tecnológico, computador, internet, entre outros. Porém, o número de pessoas incapazes de realizá-los usando esses recursos tecnológicos ainda é grande, infelizmente. Essa é uma situação que precisa, então, ser modificada. Para percebermos a importância do letramento digital para o bom desenvolvimento dos estudos na educação à distância, falaremos agora sobre alguns desafios que educadores e estudantes precisam enfrentar para promover a democratização do conhecimento por meio do letramento digital. Trabalhar com a internet ou desenvolver a capacidade de aprendizado numa sociedade baseada nela exige um novo tipo de educação, como já falei. Como a maior parte da informação está disponível, destaca-se então a habilidade de decidir o que procurar, como obter isso, como processar e utilizar informações encontradas para a tarefa específica que provocou sua busca. José Manuel Mora é um pesquisador da educação à distância. Em seu artigo intitulado Como utilizar a internet na educação, destaca que a internet está trazendo inúmeras possibilidades de pesquisa para professores e alunos dentro e fora da sala de aula. A facilidade que ela proporciona, digitando 2 ou 3 palavras nos serviços de busca e encontrar múltiplas respostas para qualquer tema, é deslumbrante, impossível de ser imaginada há bem pouco tempo. Isso traz grandes vantagens, mas também alguns problemas. De acordo com esse autor, há informações demais e conhecimento de menos no uso da internet na educação. E há uma certa confusão entre informação e conhecimento. Então, vamos aproveitar para esclarecer as diferenças entre dados, informações e conhecimento.
Na internet temos muitos dados, muitas informações disponíveis. Dados são códigos que constituem a matéria-prima da informação, ou seja, é a informação não tratada. Já a informação são dados tratados, ou seja, o resultado do processamento de dados são as informações. O pesquisador José Manuel Moro destaca em seu artigo que conhecer é integrar a informação no nosso referencial, apropriando-a, tornando-a significativa para nós. Então, o conhecimento vai além de informações, pois ele, além de ter um significado, tem uma aplicação. As informações são valiosas, mas o conhecimento constitui um saber. Produz ideias e experiências que as informações, por si só, não serão capazes de mostrar. Outro cuidado que o aluno da educação à distância deverá ter é com a facilidade de dispersão na internet. Muitos alunos se perdem no emaranhado de possibilidades de navegação. Não procuram o que está combinado, deixando-se arrastar para áreas de interesse pessoal. É fácil perder tempo com informações pouco significativas, ficando na periferia dos assuntos sem aprofundá-los. Conhecer se dá ao filtrar, selecionar, comparar, avaliar, sintetizar, contextualizar o que é mais relevante, significativo. Daniel Mil destaca na unidade 2 do caderno didático da disciplina alguns desafios do letramento digital para o campo educacional. Segundo esse autor, do ponto de vista da inclusão, carecemos da popularização das condições de acesso e interação com as tecnologias digitais de informação e comunicação. Carecemos também de amplas estratégias governamentais de inclusão digital, que incorporem a necessidade de letrar digitalmente a população quando da elaboração de políticas públicas de educação. Carecemos também de propostas pedagógicas que privilegiem e possibilitem o letramento digital. Nesse contexto, estabelecem-se as experiências de educação à distância que utilizam ambientes virtuais de aprendizagem e outras tecnologias digitais. De acordo com o pesquisador Daniel Mil, do ponto de vista objetivo, a necessidade de uso de tecnologias digitais em cursos virtuais equivale à necessidade de uso na educação presencial da tecnologia do livro ou da escrita, com suas linguagens. Ainda, segundo Daniel Mil, a discussão sobre letramento digital remonta à análise da transição das sociedades ágrafas, ou seja, as sociedades marcadas pela oralidade, para as sociedades que têm a escrita no centro da sua organização. Com a expansão do desenvolvimento tecnológico, as sociedades grafocêntricas passaram a se organizar também em função dos benefícios que as tecnologias puderam oferecer. A invenção das tecnologias telemáticas marcou, assim, a transição das sociedades grafocêntricas, ou seja, baseadas especificamente na escrita, para as sociedades grafocêntricas digitais. Antes de seguirmos com a nossa aula, vamos definir telemática. A telemática é um conjunto de tecnologias da informação e da comunicação. Resulta da junção entre os recursos das telecomunicações, como exemplo telefonia, satélite, fibra ópticas, entre outras, e da informática, computadores, softwares e sistemas de redes.
Essa união das referidas áreas possibilitou o processamento de grandes quantidades de dados em curto espaço de tempo entre usuários localizados em qualquer ponto do planeta. Os pesquisadores Mill e Jorge colocam que, nas sociedades grafocêntricas digitais, temos indivíduos que, por razões diversas, não estão inseridos nas práticas sociais e culturais que implicam o uso das tecnologias digitais. Desta forma, os autores incluem os sujeitos de uma sociedade contemporânea em pelo menos 3 situações distintas. Vamos conhecer essas situações. Situação 1. Os indivíduos que não sabem ler e nem escrever estão praticamente excluídos da sociedade grafocêntrica digital, estabelecendo então uma total dependência do outro. Situação 2. Os indivíduos que dominam a escrita, mas que não possuem nenhuma prática quanto ao uso das tecnologias. Esses, apesar de estarem incluídos nos grupos culturais típicos, estão excluídos dos grupos que praticam e dominam as tecnologias digitais. Daí surgindo o termo exclusão dentro da inclusão. A terceira situação inclui os indivíduos que dominam as práticas de leitura e escrita e ainda reúnem condições para a prática do uso das tecnologias digitais, ou seja, são os nativos digitais. No centro dessas 3 situações está o domínio que temos ou não da escrita. A evolução da inteligência humana acompanha a evolução não apenas da linguagem, mas ainda das tecnologias que suportam e processam a linguagem. A primeira dessas tecnologias é a escrita. Sendo as relações sociais, inclusive na educação à distância, travadas a partir da comunicação, que por sua vez passa pela linguagem, podemos dizer que a inteligência humana evolui acompanhando as evoluções da linguagem e de suas tecnologias de suporte e processamento. Para finalizarmos a unidade 2, vamos falar da importância do uso da netiqueta na educação à distância. De uma maneira simples e objetiva, netiqueta é o conjunto de boas maneiras e normas gerais de bom senso que proporcionam o uso da internet de forma mais amigável, eficiente e agradável. A ideia da educação à distância é democratizar o acesso ao saber, mas se inserir nesse meio exige do educando e de todos os outros participantes desse processo de educação autodisciplina e domínio dos instrumentos necessários ao bom andamento do curso. Na participação em comunidades virtuais de aprendizagem, emergem aspectos da formação dos participantes com relação às questões morais e éticas. É importante estabelecer bons hábitos na comunicação pessoal com os demais participantes do curso, garantindo que os objetivos da comunicação sejam alcançados. No caderno didático da disciplina, vocês terão a oportunidade de conhecer algumas dicas de conduta para comunidades de aprendizagem no âmbito da educação à distância. Então, para finalizar esse assunto, eu destaco a fala do pesquisador Ramos, que afirma que o termo netiqueta foi criado em 1988 pela norte-americana Judith Carlos, que prestava serviços para empresas de negócios online nos Estados Unidos. Segundo esse autor,
ela percebeu que o mundo empresarial não estava preparado para lidar com as novas realidades promovidas pelo avanço tecnológico. Foi assim que fundou cursos para treinar prestadores de serviços pela internet, em relação à netiqueta, como se comportar num ambiente virtual. Caros alunos, tenham cuidado com a linguagem ao escrever uma mensagem. Estudos e pesquisas demonstram que os cuidados com a netiqueta em cursos pela modalidade de educação à distância representam uma rica contribuição à aprendizagem do grupo e também de cada participante da comunidade. Dando seguimento à nossa aula, falaremos agora sobre os conhecimentos considerados básicos e mínimos para a participação em cursos de educação à distância. Esses conhecimentos incluem noções sobre o funcionamento do computador e seus periféricos, edição de textos, uso da internet, navegação no ambiente virtual de aprendizagem, entre outros. Embora esse assunto possa parecer supérfluo, ainda temos muitas pessoas que procuram pela modalidade de educação à distância por falta de oportunidades de realizar cursos presenciais. Ainda há muitos cidadãos que desconhecem os componentes básicos de informática. Então, vamos começar conhecendo os componentes físicos do computador, ou hardware. Hardware é um termo em inglês que não tem uma tradução específica. Deriva da palavra head, em inglês, que significa duro. É usado para definir todos os componentes físicos, mecânicos, magnéticos e eletrônicos de um computador, ou seja, a máquina propriamente dita. Os componentes físicos de um computador, ou hardware, pode ser dividido basicamente em 4 categorias: processador, placa-mãe, memória e dispositivos de entrada e saída. O cérebro de um computador é o que chamamos de processador ou CPU. Tudo o que acontece dentro da máquina passa pelo microprocessador e ele atua como gerente interno. O processador principal fica localizado em uma placa denominada placa-mãe. Já o gabinete nada mais é que uma grande peça metálica, dependendo do modelo fica geralmente ao lado do monitor do usuário e serve única e exclusivamente para guardar todas as peças internas do computador, aquelas que fazem realmente o trabalho de funcionamento. O gabinete, às vezes, é chamado erroneamente de CPU. Gabinete não é CPU. A memória do computador é formada por todos os dispositivos que são utilizados para armazenar dados e instruções, seja de forma temporária ou permanente. Pode-se dizer que depois do processador, a parte mais importante de um computador é a sua memória. A memória do computador pode ser dividida em duas categorias. Memória principal são memórias que o processador pode endereçar diretamente e sem as quais o computador não pode funcionar. E memória secundária é aquela que permite guardar os dados permanentemente. Inclui-se aí nessa categoria os discos rígidos, CDs, DVDs, pendrives, entre outros. Continuando a nossa apresentação dos componentes físicos do computador, vamos falar dos periféricos.
todos os componentes que transmitem ou recebem alguma informação para dentro do computador são equipamentos eletrônicos denominados periféricos, ou seja, que ficam na periferia do computador e têm como objetivo permitir a comunicação homem-máquina. Esses equipamentos são classificados de acordo com a sua finalidade, entrada de dados, saída de dados ou entrada e saída de dados. Alguns exemplos: impressoras, scanner, microfones, webcam, entre outros. Prezados alunos, falaremos agora dos softwares. Em contraposição ao hardware, que são os componentes físicos do computador, o software ou programa é a parte lógica do computador, ou seja, o conjunto de dados e instruções passadas para os componentes físicos de um computador, para que ele possa executar determinada tarefa para o qual o software foi projetado. Você pode usar um software ou programa para escrever cartas, gerenciar suas finanças, fazer desenhos, divertir-se com jogos e muito mais. Também é chamado de aplicativo ou programa. São divididos em dois conjuntos, básicos e aplicativos. Os softwares básicos controlam internamente o computador e toda a atividade deste e são chamados de sistemas operacionais. Os sistemas operacionais têm a função de testar o equipamento e gerenciar o uso dos programas. Ele também assegura que todos os componentes de um computador funcionem juntos, com harmonia e eficiência. Sem ele, a máquina não funciona. Como exemplo, temos o Windows, Linux, entre outros. Já os aplicativos são programas com instruções de uma determinada linguagem, seguindo uma organização lógica, com o objetivo de instruir a máquina a executar determinada tarefa. Eles são desenvolvidos por empresas especializadas para executar trabalhos específicos. Cada tipo de programa tem uma finalidade, como por exemplo o Word, que é um editor de texto, Excel, planilhas, entre outros. Prezados estudantes, para uma formação básica para o letramento digital, vocês deverão conhecer um pouco mais sobre determinados temas, como, por exemplo, explorar páginas da web, navegar pelas páginas de endereço de cunho acadêmico, como MEC, base de dados Cielo, CAPES, entre outros. Conhecer também os recursos de edição de texto para elaboração de trabalhos acadêmicos. Aprender a trabalhar com arquivos e pastas, organizando suas informações pessoais no computador, especialmente em máquinas de uso coletivo. Se você, estudante de educação à distância, ainda não domina minimamente esses e outros saberes, recomendamos fortemente que os busque. Conhecimentos sobre editor de texto, de planilhas e gráficos, de imagens e desenhos, criação de e-mail, entre outros, são conhecimentos que podem ser muito benéficos para a sua formação integral. Caros estudantes, encerramos assim os assuntos da nossa videoaula. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos do caderno didático. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desejo-lhes muito sucesso. Um grande abraço.